Boa tarde, Arnaldinho. Boa tarde, Otávio, da TV Flórida. E boa tarde a todos os nossos ouvintes. Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Chegou. E as dicas são especiais, né? Não de ilusões, Sim. todo mundo quer saber. Sim, nós entramos o ano falando sobre planos, projetos, porque quando nós temos planos que não são concretizados, quando a gente não consegue ver sentido na nossa vida, passa o mês, passa o ano, e a gente não consegue ver, né, resultados, isso afeta a nossa saúde mental, né? Todos querem se sentir bem, produtivos, né? Então, aqui vão as dicas para o início do ano. Nós, em um programa, nós comentamos, né, que ano novo, vida nova, não, vai depender muito do seu espírito, das suas atitudes, de como você vai lidar, né, com cada um dos seus sonhos. E aqui a gente segue hoje trazendo dicas super importantes, Arnaldinho, porque em um dos nossos programas nós comentamos que normalmente 90% das pessoas, isso é uma pesquisa, até o 15º dia de janeiro, desiste dos seus planos e dos seus sonhos. Então, o índice é muito grande. E nós estamos aqui para poder dar dicas poderosas, né, para você que sonha em ter um ano diferente, uma vida diferente, resultados diferentes. Então, por isso que hoje eu vou trazer aqui dicas de como não desistir dos seus sonhos. Tem algumas dicas fundamentais, independente do que você está passando. Então, assim, você está enfrentando alguma crise na sua vida sentimental? Você está enfrentando uma crise na vida financeira? Você está enfrentando uma crise na vida amorosa, talvez assim, poxa, não consigo ninguém, tá difícil. Se você está no meio de uma crise, então o que eu quero dizer para você hoje com esse tema, não desista dos seus sonhos. Primeiramente, você foi feito para dar certo. Você foi feito para conquistar, para dar frutos e bons frutos. Então, se na sua vida você não está conseguindo ver os bons frutos, então vamos lá, vamos seguir essas dicas. Eu tenho certeza que você vai poder dizer, Márcia, a partir do momento que eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu já estou me sentindo muito mais tranquilo, estou conseguindo ver uma luz que muitas pessoas não conseguem ver, uma luz de esperança. Então é o seguinte, para que a gente possa conquistar os nossos sonhos, porque a vida ela tem que ter um sentido se a gente estiver aqui para conquistar algo, alegria, satisfação, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Estar equilibrada. Então, primeiramente, nós temos que entender que para que a gente possa conquistar, seja qual área for, vão sempre existir grandes desafios. Então, nós temos que entender o seguinte: na vida, nada é tão fácil. Você entendeu? Na vida, para tudo que a gente queira conquistar, e principalmente conquistar coisas de valor, existe um preço. Então, você vai num supermercado, você vai numa loja, então você vai comprar uma roupa, vai lá, por US$ 2. Provavelmente essa roupa ela não vai ter uma qualidade, não é verdade? Ela pode te servir. Mas se você for para uma loja de marca, você vai pagar mais caro. Mas você vai pagar caro, mas esse caro também está embutido um valor, né? Um material melhor, essa roupa vai ter maior resistência. E isso se dá para todas as áreas da nossa vida. Relacionamentos. Eu quero ter bons relacionamentos, eu quero ter boas amizades. Então é necessário ter algumas atitudes, alguns pensamentos para que a gente possa ter essas boas amizades. Relacionamento, eu preciso ter algumas atitudes para que eu possa ter relacionamentos saudáveis. Então, o primeiro princípio é o seguinte: tudo na vida, né? Se estamos lutando, batalhando, caminhando para conquistar, existe um preço. Existem vários obstáculos. Então é por isso, Arnaldinho, que muitos de nós desistimos com facilidade. Porque às vezes você fala, eu quero muito conquistar isso.
Aí você começa a caminhar, aí surge um não, surge um obstáculo. Você, de repente, olha e fala: puxa, mas eu pensei que fosse tão fácil e não está sendo. Então, a pessoa logo desiste. Então, primeiro, você tem que entender: você quer ser bem-sucedida, seja lá qual área da sua vida, você vai precisar entender que vai existir obstáculos e esses obstáculos vão precisar ser superados. E por que que muitos desistem? Porque acham que não é para mim, isso tô cansativo. Então, você não pode desistir. Porque muitas vezes eu comento, às vezes, para os papais que têm crianças, que têm adolescentes, pais, preste atenção na educação dos seus filhos. Porque dependendo de como você estiver educando o seu filho, você não coloca limites, você não ensina para ele que a vida é ouvir não. Você não ensina para ele que na vida tem que se dedicar, se esforçar. Então, muitos pais vão criando seus filhos, aceitando tudo. Não, o que ele oferecer tá bom. Se ele é desobediente, tudo bem, coitado, ele é desse jeito. Então, o que que vai acontecendo? Vai crescendo um homem e uma mulher sem estrutura. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente lida com homens que não têm aquela estrutura, porque não receberam do passado, só ouviram sim. Nunca um pai teve coragem de ir lá e se repreender. Então, a estrutura a gente cria, né, no adulto desde que está pequeno. Mas você pode dizer assim: poxa, Márcia, eu não tive essa educação, não tive essa estrutura, e hoje eu não me sinto tão seguro quanto uma mulher, quanto um homem. Mas eu quero dizer para você, mesmo hoje, se você tomar uma atitude, uma decisão na sua vida, você pode se tornar uma pessoa diferente. Por quê? Porque existe um estudo, tá? Que comprova que foi feito aqui nos Estados Unidos. Eu vou até ler aqui para vocês. Foi uma psicóloga, Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Ela passou a carreira dela estudando a relação entre atitude e performance. Seu último estudo mostra que a atitude de uma pessoa é o melhor indicativo de sucesso que o QI. Sabe o QI? É a inteligência da pessoa, né? A coeficiente de inteligência. Então, muitas vezes, a gente pensa assim: ah, a pessoa tem que ser inteligente. O inteligente que vai conseguir conquistar. Mas essa pesquisa diz que nem sempre a pessoa que está acima da média de inteligência dos demais será o vencedor. Porque nessa pesquisa diz que o esforçado, uma pessoa esforçada, ela pode conquistar mais do que uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente, né? Não tem aquelas pessoas superdotadas, né? Que têm facilidade de aprender, que estudam, que são os nerds, né? E nem sempre esses podem ser as pessoas que se destacam. Então, primeira coisa, quero conquistar, eu vou me deparar com obstáculos. Eu vou me deparar com nãos. Nessa caminhada, dependendo do tamanho do meu sonho, é muito importante eu até dividir esse sonho em etapas, porque às vezes o meu sonho é tão grande, eu quero comprar um avião. Mas hoje, você pode comprar uma bicicleta? Não, nem uma bicicleta. Então, esse avião, ele está muito distante do teu propósito. Por exemplo, você está num relacionamento aonde assim, você entrou numa crise. Naquela crise onde assim, não dá mais, o homem está saindo de casa, a mulher está saindo de casa, vocês não vê mais solução. Veja bem, também
chegou num ponto nesse relacionamento que você vai para você conquistar, para você mudar essa situação, vai necessitar de um empenho muito maior, talvez de um tempo maior, de estratégias, né, mais aguçadas do que se você tivesse, por exemplo, no início, a primeira briga, a primeira discussão, o primeiro desentendimento. Então, assim, você aplica para todas as áreas da sua vida, entendeu? Ou o tamanho do sonho, ou às vezes ou o tamanho do problema que a pessoa está metido. Mas tudo é possível mudar, melhorar, reverter para que você possa conquistar os seus sonhos. Então, nessa pesquisa, diz o seguinte, que além da atitude, quer dizer, o esforço da pessoa vale mais do que a inteligência. E isso talvez você vai poder me dizer é verdade. Eu posso, talvez aqui, não vou contar, mas foram várias experiências que eu vi pessoas se superando. Haviam deficiências, mas ela se superou pelo esforço. Não tem aquela história, poxa, essa pessoa é tão esforçada. Então, às vezes, você fica preso assim, não, se eu fosse de família rica, se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse a oportunidade, muitas pessoas estão aqui nos Estados Unidos, o país de oportunidade, onde a pessoa ela pode conquistar muitas coisas e ela está pobre. Ela está em escassez, vivendo em escassez. Então, não é o lugar, não é o país, não é a política. Não é o quanto você é inteligente, é o quanto você é esforçado, ok? Então, aqui vai uma outra dica super importante. Essa daqui você não pode perder. Sexta-feira, às 6h30 da tarde, na TV Flórida, o Otávio vai estar editando esse vídeo. Vai estar mais curtinho. E você pega um papel, uma caneta e anota, porque isso é importante. Então, qual é a dica para você falar assim, bom, então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, mudar a sua mentalidade. Existem dois tipos de mentalidade. Eu vou falar sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então, quem tem uma mentalidade fixa precisa agora urgentemente mudar por uma mentalidade de crescimento. Então, o que é uma mentalidade fixa? A pessoa que a mente dela, os pensamentos dela, que está assim, tão fixo, tão arraigado, em que ela não acredita que ela é capaz de mudar. Então, se você tem essa mentalidade, você acredita que você não é capaz de mudar. Se você olha para os seus sonhos, para os seus projetos, e você vê eles maior do que você, e aí você fala assim, poxa, tá difícil, eu não vou conseguir. As coisas, o seu sonho é maior do que a sua possibilidade. E aí o que vai acontecer com os seus sentimentos? Você vai perder esperança. Porque você vai olhar para o seu sonho, para o seu projeto, para o problema que você está vivendo, e você já está na mente, já arraigado, que você não vai conseguir. Que esse problema, eu vou desistir. Então, a pessoa que tem uma mentalidade fixa, ela acha que não vai mudar a situação. Você está enfrentando um problema no seu relacionamento, uma crise, você olha lá para o seu esposo e fala assim, esse homem nunca mudou, não vai mudar. Então, o que vai acontecer? Você vai desistir, porque você não acredita na mudança, você não acredita que algo pode acontecer, um milagre pode acontecer. Então, isso é o que acontece quando a pessoa, entra numa batalha, ela entra para poder, no caminho daquele sonho, mas ela já entra, assim, com espírito de perdedor. Então, eu quero dizer para você, com essa mentalidade, você não vai conquistar. Com essa mentalidade, você vai continuar se sentindo derrotado. Mas não sou eu que estou dizendo assim, não, então você é um derrotado. Não, você não é. Mas você tem condições de tomar uma decisão e dizer, a partir de agora, eu preciso começar a mudar a maneira de pensar. Porque você sabe que até na Bíblia diz, você é o que você pensa.
Então você não está dizendo você é o que as condições que estão à sua volta. Você é o que você está pensando. Então você precisa começar a partir de agora a praticar mentalidade de crescimento. O que que é? A pessoa que tem essa mentalidade, ela abraça os desafios. Ela olha para uma situação, para uma crise financeira, para uma crise sentimental, e ela diz assim: eu, eu vou abraçar essa causa. Amigo, se você não entrar com esse espírito de desafios, desafio assim, não importa se eu vou apanhar, não estou dizendo assim, apanhar fisicamente, né? Se eu vou sofrer, o quanto que isso vai acarretar de esforço para mim, eu vou entrar nessa batalha. E mesmo que seja difícil, mesmo que você olhe essa situação como impossível, tipo assim, o quanto você quer, o quanto você deseja, você tem que entender o seguinte: na vida tudo é consequência. Então, se nós demorarmos para ajustar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, se nós demorarmos muito tempo para buscar ajuda, para resolver uma situação, quando a gente for, dependendo do tempo, é como uma doença. Você está sentindo uma dor, você deixa para lá. A dor está aumentando, você deixa para lá. Aí quando você vai, assim, entra numa crise e você vai, não, te levam para o hospital, você descobre que você está com uma doença grave. E muitos ouvem de um médico: ó, não tem esperança, 1 mês, 3 meses. E se você tivesse feito os seus exames? E se você tivesse, na primeira dor, buscado um atendimento? Então, muitas vezes, nós pagamos um preço alto porque negligenciamos. Então, muitas vezes, Arnaldinho, até nos relacionamentos, né, vamos falar de casais, que muitas pessoas ligam pra gente, mulheres, homens, dizem: poxa, eu tô numa crise, tá difícil. Mas tem pessoas que já vivem anos. Os filhos já até casaram, já está tendo netos. E aí esse homem e essa mulher vai dizer: poxa, eu estou numa crise. Não, sua crise já é desde muitos anos Tá atrás. crônica. É crônica. Ah, tem jeito? Tem, mas tem crise que é o que você perdeu. Então, quando a pessoa ela diz assim: não dá mais, esgotou, passou, esgotou, nem Deus muda o pensamento de uma pessoa. Ele muda sim o coração, mas tem situações que você vai buscar em Deus uma mudança, acabou, a pessoa já desistiu de você, desistiu. Então, cuidado, se você quer ser feliz na sua área na financeira, no sentimental, na sua família, você não pode fazer como a gente disse aqui: joga a semente numa terra, mas que terra é essa? Você está aguando, você está adubando, você está cuidando da sua família, você está respeitando a sua esposa, você está respeitando o seu marido, vocês estão caminhando juntos, vocês estão compartilhando. Então, são muitas coisas que muitos deixam de praticar e a hora que a bomba estoura, querem que resolve em um dia, em uma semana, né? Como, né, eu sou psicóloga, né? As pessoas falam assim: ô Márcia, e o que eu faço? Não, vai precisar de um tempo, vai precisar de uma preparação. Talvez vai precisar começar primeiro com você. E às vezes você vai ter que assumir que você, naquele momento, você perdeu para poder conquistar lá na frente. Ou reconquistar. Ou entender que fala assim: olha, infelizmente eu descobri tarde demais. Tem situações que é essa. Se a pessoa se tocou tarde demais, que ela passou a vida toda errando, mas não desista. Você entendeu? Existe esperança. Você precisa tomar uma posição. Então, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Se eu quiser ser feliz, se eu quiser conquistar, do jeito que eu estava vindo, eu não vou conseguir nada, muito pelo contrário, eu mesmo vou ajudar a me destruir. Então, a mentalidade de crescimento é aquela pessoa que ela deseja tanto aquilo que não importa. Não importa se ela está vendo ali na frente dela um resultado. Não, ela vai vencer, ela vai buscar. E outra dica para você: a mentalidade de crescimento, assim,
eu vou pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Você tem que se esforçar. A pessoa, por exemplo, no trabalho. Não, eu não dá uma oportunidade para mim, eu não consigo crescer. Mas assim, qual é a sua dedicação? Qual é o seu compromisso, o seu comprometimento? Então, para tudo na vida, se eu e você quisermos ser bem-sucedidos, nós temos que nos esforçar. Nós temos que, quando olhar para um problema, falar assim: esse problema não vai me parar, essa dificuldade não é o meu fim, essa doença não é o meu fim, essa crise não é o meu fim. Mas tudo isso precisa ser alimentado. A sua mente tem que ser alimentada. Se você se alimenta de quê? De pensamentos negativos, só de tragédias. As suas amizades, quem são suas amizades? São aquelas pessoas que sempre te levam para o bar, para beber, para prostituir, para trair, acha que isso é normal. Então, qual que vai ser o seu fim? Vai ser tragédia. Você me entende? Então, nós temos que, na nossa caminhada nessa vida, prestar atenção. Então, o que, que eu estou pensando? São pensamentos de bons, são pensamentos de construção, são pensamentos. Então, é isso que nós temos que fazer: buscar ter uma mentalidade de conquista. Alguma pergunta? Eu tenho aqui a Roseli, ela mandou um áudio pra gente, Márcia. Vamos lá, Vamos Roseli. lá. Fala, Roseli. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Arnaldinho. Boa Eu estava tarde. comentando esse assunto hoje. Quando você lê o versículo, eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Deus, e de repente você olha para algo que você sonha em fazer, você pensa em concluir, você fala que não vai conseguir, você indiretamente está duvidando da força daquele que te fortalece. Sim. Então, as pessoas têm que realmente analisar. Se eu sou forte em Deus, eu tenho que deixar Ele agir em mim. E a falta de coragem é deixar essa verdade de lado, né? Então, seja forte em Deus, que você vai conseguir, com certeza. É verdade. Olha aqui, o que, que diz Josué? Josué, quando foi levantado por Deus para conquistar uma terra, Deus, hein? Nós estamos falando de Deus. Deus não disse assim: ó Josué, fica esperando que vai dar tudo certo. Ele disse a Josué: esforça-te, esforça-te e seja corajoso, porque eu estou contigo. Então, a minha pergunta a você, minha amiga, meu amigo: quem que está com você? Quem é o seu parceiro de ajuda do dia a dia? Tudo isso vai fazer a diferença. Então, quando nós temos Deus à frente da nossa vida, se torna tudo mais fácil. Mas assim, não adianta você ter Deus e você querer agir na sua força. Então, Deus diz assim: esforça-te e seja corajoso, que eu estou contigo, eu te ajudo. Então, aqui está um grande segredo para quem quiser conquistar. Mas conquistar, assim, com alegria, porque não adianta você conquistar com dor, conquistar de uma forma errada, você me entende? Mas conquistar para te dar prazer. Não, eu conquistei da forma mais correta possível. Então, Deus, ele vai estar com você, mas a caminhada nem sempre vai ser fácil. Você vê alguém bem-sucedido em alguma uma área da vida, vai entender a história dessa pessoa. Então, a pessoa, vamos dizer assim, desculpa falar, né? Mas assim, a própria palavra diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, se eu e você formos preguiçosos, aonde nós temos que agir, então nós temos que atuar, nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar. Agora, se esforçar, e claro, Arnaldinho, na caminhada a gente pode e devemos pensar: eu estou com estrutura, eu estou com conhecimento, eu estou com as ferramentas necessárias.
Então a gente não pode ser orgulhoso para querer andar sozinho. Não, eu faço, eu consigo, eu sei. E um outro aspecto é muito importante. Precisamos andar com pessoas que vai nos ajudar a crescer. Tem gente que só anda com gente que vai levar para o buraco. Então você tem que parar e pensar, tipo assim, quais são as minhas amizades, né? Quais são, para quem eu peço um conselho? Aí, o conselho. Olha o que a Bíblia nos diz. O caminho do sensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Deus, ele diz, é muito importante ouvir conselhos. Então, se você está passando por uma dificuldade, você não está conseguindo entender o que está acontecendo, chame pessoas conhecedoras daquele assunto. Esses dias veio um rapaz falando para mim, Márcia, eu estava sofrendo há muitos anos, nervoso, instável, minha vida não ia para frente financeiramente, na parte sentimental, e ia na igreja, o pastor orava, e eu estava crendo sim. Mas nessa dele buscar, que ele não estava conseguindo resolver esse problema, ele descobriu através de um médico que ele tinha um problema que a gente já trouxe aqui, que é o transtorno da bipolaridade. O transtorno da bipolaridade, gente, a pessoa precisa ter medicação. A parte hormonal interna dessa pessoa está desregulada. Essa pessoa precisa passar por uma medicação, ela precisa passar por um acompanhamento psiquiátrico. E também, claro que faz toda a diferença essa pessoa estar caminhando com Deus. Ele falou assim: olha, hoje eu sou uma pessoa diferente, mas a minha vida mudou. Então, essa pessoa, ela vai, imagina, financeiramente, uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade gasta tudo que não tem. Emocionalmente, ninguém consegue ficar com essa pessoa porque se torna um descontrolado emocionalmente. Mas tudo por quê? Porque a química dele está descompensado. Então, talvez você que é nervoso demais, que chuta a porta todo momento e agride com palavras, talvez o seu problema seja talvez um transtorno. Então, busque um médico, faça seus exames, né? Mas, assim, entenda-se o que está te atrapalhando, o que está te impedindo. E aí, a sua mente, ela não pode ser, do jeito que tá bom. Tem gente que vem buscar ajuda, mas assim, não desistir. Mas como assim? Isso não é muito importante para você? O quanto que isso é importante para você? Então, se você desiste num desafio, você vai desistir no outro, você vai desistir no outro. Então, se você desiste na parte financeira, você vai desistir no sentimental, você vai desistir em outras áreas. Então, vocês estão aqui ouvindo dicas importantes. Então, passa a refletir, pega um papel, o que está acontecendo comigo? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes? A partir de agora, não, eu vou começar a me alimentar de pensamentos positivos, eu vou me acercar de pessoas que podem me ajudar, mas eu também vou tomar uma atitude, eu tenho que mudar. Você tem que mudar a sua maneira de pensar, você tem que mudar a sua maneira de agir, você tem que mudar a sua maneira de enxergar o mundo. Não, o mundo é desafios, mas o problema, olha que interessante, o fracasso, você fracassou, o problema não é o fracasso tem que ser uma informação. O teu fracasso tem que ser, o meu fracasso tem que ser uma informação. Algo deu errado, algo não funcionou. Então, o seu fracasso não é para você ficar chorando, e agora eu não vou investir. Não, o que eu errei? O que eu preciso mudar? Qual decisão que eu tomei que não foi certa? Não, a partir de agora eu vou mudar. Aqui nós temos vários exemplos muito bons, mas se não der tempo, porque hoje eu me atrasei, né? Que, por exemplo, muitos conhecem da história de Walt Disney. Ele foi demitido no seu emprego. Né? Ele foi desestimulado e olha quem ele é hoje. O Henry Ford, ele teve as portas fechadas e ele foi o dono, né, da Ford, dos carros. O Steven Spielberg, que ele é um cineasta, né?
E ele, olha o que ele disse aqui. Imagine o que teria acontecido com qualquer uma dessas pessoas se elas tivessem uma mentalidade fixa, né? Se diante de uma dificuldade elas tivessem desistido. Então ele sempre diz que nos treinamentos, né? Ele sempre nas lutas, nos fracassos, aquilo era um desafio para ele vencer. E ele era um lutador de artes marciais e se tornou um artista. Ele se tornou um diretor de cinema. Por quê? Porque ele nunca deixou que o fracasso, que as perdas dele, determinasse o fim dele. Então, isso tem que ser com você. Sexta-feira, na TV Flórida, temos de novo aí. Sexta-feira, 6h30 da tarde, aí você vai com seu caderninho e pega algumas informações importantes. Não pode deixar de se inscrever. Não pode deixar de Dá escrever, like. dar seu like, compartilhar, fazer comentários, é muito importante. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Amém. Até segunda que vem, Márcia. Obrigada, até segunda.